Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 6 de dezembro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você pode enviar a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem no seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar a sua mensagem. Confira a partir de agora os destaques de hoje. O vereador Marcelo da Farmácia promove palestra sobre Dezembro Branco, Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Agora é lei. Cidade de Campinas reconhece a música country como manifestação cultural popular. Projeto Bem da Madrugada, em prol da população em situação de rua, vai realizar ação especial no Natal. E o quadro É o Bicho chega falando sobre a temporada das cigarras. Bióloga explica o ciclo de vida do inseto. Hora das notícias da metrópole de Campinas e a gente abre a edição de hoje falando sobre caridade e filantropia, que fazem parte dos valores do projeto Bem na Madrugada, que leva alimentos, itens de higiene e muitas outras ações para os moradores de rua. E no Natal vai acontecer uma ação especial. O Bem da Madrugada é um projeto sem vínculo político, religioso e sem objetivo financeiro, em prol da população em situação de rua. O projeto é totalmente colaborativo, desde a arrecadação até o momento da entrega dos itens na rua. A missão do projeto é auxiliar na erradicação da fome, fornecendo itens de alimentação, higiene e vestuário para aqueles que tanto necessitam. Aqui em Campinas, o projeto iniciou há 3 anos atrás. O Bem da Madrugada, ele começou lá em São Paulo com 3 amigos há 23 anos. Eles fizeram ações por um tempo e pararam. Há um tempo atrás, eles voltaram no sistema de embaixadas. Então, eles começaram a levar essas embaixadas para várias cidades. E para Campinas, a gente trouxe há 3 anos. Inclusive, esse mês, a nossa ação é dia 17 de dezembro e a gente vai estar comemorando os 3 anos de Bem da Madrugada Campinas. De acordo com Priscila Alves, que faz parte do projeto, entre os valores do Bem da Madrugada estão o amor, respeito, caridade e empatia. Uma equipe de voluntários, dividida em times, organiza tudo para a ação, que acontece em todo último sábado do mês. Então a gente passa um mês arrecadando os itens, para doação que compõem o nosso kit. E aí a gente vem para as ruas com os voluntários, onde a gente entrega um kit de alimentação, bebida e higiene. E aí a gente tem uma equipe de vestuário, onde a gente faz arrecadações de vestuários e entrega para as pessoas em situação de rua. No Natal a gente vai entregar 500 kits e como o Natal é uma data especial, a gente vai entregar um presente que a gente sempre dá um panetone para as pessoas em situação de rua nessa noite aí especial. O projeto tem voluntários por todo o país, chegando a quase 50 cidades, com um embaixador representando o local. Em Campinas, Renan Teixeira é o embaixador e explicou como a ação de Natal será realizada no município. Hoje a gente faz ação uma vez por mês aqui em Campinas, normalmente no último sábado do mês, com exceção da ação de Natal, por causa das festas de finais de ano, a gente vai fazer no dia 17 de dezembro.
junto com o Bem da Madrugada de Jundiaí, que eles irão estar aqui com a gente presente, né? Hoje na nossa página do Instagram, nós temos um link que leva para a gente para o grupo de voluntários. A nossa ação começa às 17 horas no nosso ponto de encontro, onde a gente faz toda a montagem dos kits, a separação dos itens que vão ser doados naquele dia, né? E a gente chega aqui na Catedral por volta de umas 7 horas da noite e vai até umas 10h30, mais ou menos. O Bem da Madrugada está de braços abertos para receber sua doação, seja de materiais para os kits, seja do seu tempo. Afinal, para Priscila, o voluntariado é um ato que transforma quem recebe e quem faz. Assim, estar aqui esses 3 anos à frente desse projeto e trazer todo mês esse carinho, porque assim, a entrega que a gente fala, ela é algo muito maior. Então a gente não vem só para entregar os kits, ou só para ter um atendimento médico, ou só para ter um atendimento psicológico. A gente vem entregar amor, respeito, porque essas pessoas elas tiveram uma vida, né, antes de estar na rua. Hora das notícias do Legislativo, porque pelo 2º ano consecutivo, o vereador Marcelo da Farmácia realizou um debate com palestras sobre o Dezembro Branco, mobilização pelo fim da violência contra as mulheres. Confira como foi. Com diversos convidados, o vereador Marcelo da Farmácia promoveu uma palestra sobre o Dezembro Branco. O vereador é autor da lei municipal que realiza anualmente, durante o mês de dezembro, a campanha Mês do Laço Branco, Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, considerando-se a lei federal. Quem abriu o debate foi Maria Lourdes Soares, comandante da Guarda Municipal de Campinas, seguida de Vandecleia Moro, secretária municipal de Assistência Social. Essa participação do homem, ela é fundamental nesse tema da violência contra a mulher. E é fundamental de diferentes maneiras, e esse combate que o homem pode, aliado a todas as ações que nós fazemos, é algo que pode, de fato, contribuir para que a gente diminua esses índices. E o que eu trouxe para a gente é uma reflexão, vou propor que façamos isso, porque essa violência ela não se encerra em si, não é só a violência contra a mulher. Se nós combatermos também outros tipos de violência, isso vai se refletir fatalmente na violência de gênero e em todas as outras questões que a gente verifica de violência. É um tema que nós não gostaríamos de falar toda vez que a gente tem os 16 dias de ativismo, quando a gente fala do Dezembro Branco, era uma coisa que a gente queria no mundo real, que não houvesse necessidade de um vereador se preocupar em criar uma lei que mobilize os homens pelo fim da violência contra a mulher. No mundo ideal, isso não precisaria existir, mas no mundo real existe. E se eu posso dizer que a pandemia deixou alguns legados, deixou algumas sequelas, essas sequelas vão além da questão da saúde. Essas sequelas estão relacionadas à desigualdade, essas sequelas estão relacionadas à vulnerabilidade e, infelizmente, ao aumento da violência e da violência doméstica. Também presente e contribuindo para o debate, Graziele Coutinho, coordenadora municipal de políticas para as mulheres, e Ana Carolina Bach, primeira delegada da Mulher de Campinas. Ambas trouxeram dados sobre violência contra a mulher no Brasil e comentaram da importância dessa semana dedicada ao tema. Porque não adianta a gente só trabalhar a mulher e esquecer o principal que reproduz a violência, que são os homens. A gente tem vários exemplos de situações de mulheres que passam dentro do nosso serviço do CEAMO, que deixam seus companheiros, rompem esse ciclo da violência e eles entram em outros relacionamentos e continuam reproduzindo essa violência. As mulheres sofreram mais violência doméstica dentro de casa e os autores de violência são pessoas conhecidas da vítima.
Isso traz um grau de complexidade muito grande para o enfrentamento da violência contra a mulher, né? No que diz respeito também à proteção da vítima, à punição do agressor, né? Aí veio a Covid e ficou tudo mais difícil, né? E embora os números tenham diminuído estatisticamente, né, de registros de ocorrência, os pedidos de ajuda via 190 e 180 aumentaram. A psicóloga Jaqueline Teodora esclareceu os tipos de violência que uma mulher pode sofrer. E Felipe Requião, voluntário do SERAV, Serviço de Responsabilização e Reeducação do Autor de Violência, fez uma fala com o tema O que é ser homem? A professora e pesquisadora Carla da Silva falou como a educação pode ser transformadora. Por fim, Fábia Bigarani, presidente da Comissão do Combate à Violência contra a Mulher, reconheceu a importância de ter o Legislativo como parceiro nessa causa. O parlamentar Marcelo da Farmácia agradeceu a presença dos convidados e pediu apoio sobre o assunto. O ano passado foi a primeira vez do nosso projeto, que agora é aprovado como lei, é o Dezembro Branco, e a gente está aí lutando pelo feminicídio, né? Homens conscientizando contra o feminicídio e a mulher, a violência contra a mulher. E a gente fez um debate muito, muito prazeroso, muito gostoso, com vários secretários, várias pessoas de autoridade aqui, e cada um falando um pouquinho. Então é assim, vamos seguir em frente, precisando de muita ajuda nisso. O projeto de lei de autoria do vereador Fernando Mendes, que reconhece em Campinas a música country e os eventos relacionados ao gênero musical como manifestação cultural popular, foi sancionado pelo prefeito e agora é lei. Uma música que faz parte da história. A música country já está no Brasil há mais de 90 anos, sendo tocada, sendo usada. E que agora ganhou reconhecimento por lei aprovada e que já foi publicada no Diário Oficial de Campinas. De autoria do vereador Fernando Mendes, a lei número 16.312 já está em vigor. Isso vem assegurar que o segmento da música country venha a ter aí um reconhecimento como uma atividade popular, né? O reconhecimento de música popular, porque já tem muitos reconhecimentos aqui dentro da cidade de outros ritmos. E a música country está presente em grandes festas, mas não tem esse reconhecimento no nosso calendário, não tem esse reconhecimento pela Casa de Leis. Para o parlamentar, esta é uma forma de valorização cultural. Ele inibe todo tipo de preconceito, todo tipo de situações que são contrárias a um tipo de ritmo, um tipo de vestimenta, um tipo de indumentária um pouco desconhecida do normal da cultura brasileira. Então, como a música country, ela se assemelha, você tem as culturas de vestimenta, tem as culturas de comida, tem as culturas de enfeites, e tudo isso está muito bem projetado dentro da nossa cultura brasileira. Porém, não tendo reconhecimento, é natural que existem receios, existem uma série de perguntas que são feitas. Eu acredito que com esse projeto tudo isso será sanado. Também foi sancionada a lei de autoria do vereador Luiz Cirilo, que obriga os estabelecimentos de Campinas que não aceitam cartões a avisarem os consumidores através de uma placa. Foi publicado no Diário Oficial do dia 28 de novembro a lei de autoria do vereador Luiz Cirilo, número 16.320. A lei obriga estabelecimentos que não aceitam cheques ou cartões de crédito ou débito a fixarem em locais visíveis uma placa que contenha informações a respeito da não aceitação desta forma de pagamento. Que em síntese é um projeto muito simples, mas ele contempla harmonicamente tratar o que o Código do Consumidor trata. É dar o direito ao cidadão, ao entrar no estabelecimento, ele saber com antecedência que aquele estabelecimento não recebe cartão de crédito, seja de débito, não recebe cheque, para que ele possa ter o direito de fazer uso ou não do estabelecimento. É um projeto que, sob o ponto de vista legal, constitucional, já foi superado, ele é um projeto legal
É um projeto harmônico com a Constituição Federal, harmônico com o Código do Consumidor. Segundo o parlamentar, as pessoas que vêm de fora visitar Campinas também serão beneficiadas pela lei. E agora nós temos que entender se no mérito é importante para uma cidade como Campinas ter um projeto dessa natureza. A qualquer ângulo que se olhe, Campinas, uma cidade metrópole, recebe muitos visitantes. Então é um projeto que contempla inclusive atender munícipes de outras cidades que venham visitar ou não nossa cidade e querendo fazer uso do estabelecimento, ele saiba com antecedência o que é proibido ou não. O que ficaria muito deselegante e constrangedor, tanto para o estabelecimento quanto para o consumidor, é depois dele se utilizar, ele saber que não pode utilizar cartão. Hora de falarmos sobre Copa do Mundo. E que show ontem, hein? Da seleção brasileira, fez o melhor primeiro tempo em toda a Copa do Mundo, marcou 4 gols, com Vinícius Júnior logo aos 7 minutos, depois Neymar de pênalti aos 13, Richarlison também deixou o dele aos 29 minutos, e o Lucas Paquetá fechou a conta aos 36 minutos. Brasil definiu a classificação aí das quartas de final, já no primeiro tempo, apresentando um belo futebol, com toques rápidos, com dribles. Essa sim, viu? É a seleção brasileira que todo mundo esperava ver. E ainda melhor, né? Neymar e Danilo se mostraram recuperados das lesões e agora é aguardar o lateral esquerdo Alex Sandro para o time ganhar mais uma opção e ficar completo. Próximo jogo, anote aí na sua agenda para você se organizar, porque é nesta semana, viu? Nesta sexta-feira acontece as quartas de final, dia 9 de dezembro, meio-dia contra a Croácia. Lembrando sempre, jogo único a partir de agora. Quem vencer avança à semifinal e aí pega o vencedor de Argentina e Holanda. E claro, quem perder está eliminado, volta para casa. E se der empate? Bom, aí o duelo vai para prorrogação, são 30 minutos a mais de jogo, e se persistir o empate, aí tem a disputa nos pênaltis. Boa sorte desde já aos comandados do técnico Tite. A gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia e olha só, quem percorre áreas com muita natureza, muitas árvores, tem ouvido um som, né? É que os troncos estão com um bichinho diferente, são as cigarras, que aparecem nesta época do ano. E a Viviane Novaes conversou com uma bióloga que explica agora o ciclo de vida do inseto e você acompanha no nosso quadro É o Bicho. Um inseto que na maior parte do tempo passa despercebido. Isso porque quase todo o desenvolvimento da cigarra acontece debaixo da terra. A gente classifica isso dentro do inseto de hemimetabolia, né, metamorfose incompleta. Ela tem uma fase juvenil que se assemelha muito já às características da fase adulta, só que não tem asa, né, que a gente chama de ninfa. E boa parte dessa fase do ciclo dela, ela ocorre não aos nossos olhos, ela fica presente no subsolo, né? Então, em torno de 2 a 3 anos, mais ou menos, e tem uma parte visível que é a fase adulta, né? Que a gente vê um dos últimos processos de metamorfose e a fase alada, né? Que a gente escuta, inclusive a gente escuta elas, né? Aqui no Brasil, as cigarras aparecem na época da primavera, período em que elas ficam em intensa agitação e acabam não passando despercebidas, não é mesmo? Isso porque é quando a cigarra procria e é por meio do canto que o macho consegue atrair a fêmea.
Isso mesmo, o som que se escuta, principalmente no período da tarde, é emitido pelo macho. Esse é um grande mito. Todo mundo pensa que é a fêmea que está cantando para o macho. Na verdade, não. É o macho que está gritando, cortejando a fêmea. Então, são os machos que cantam e eles cantam, os cantos são específicos, cada espécie tem um canto para atrair a sua fêmea e é o macho que canta para cortejar, digamos assim, a fêmea, né, para atraí-la. E que canto, hein? Todo mundo acaba sendo atraído. E não é por menos. Toda a cantoria pode chegar a 80 decibéis. No mundo existem 1.500 espécies de cigarras. Aqui no Brasil é possível encontrar cerca de 20. Ela é um inseto da ordem Hemiptera, para que as pessoas conheçam mais, nome popular, tá dentro do grupo dos percevejos, da Maria Fedida, do barbeiro, tá dentro de todo esse grupo. Então, é uma família à parte, né, uma família específica, é a família Cicadidae, mas é um inseto. Inseto que se alimenta da seiva das árvores e que também vira alimento para outros animais. O ciclo de vida fora da terra é curto. Ela fica assim, no tronco das árvores, por cerca de 2 semanas. Não, o macho, quando ele atrai, então, eles se encontram, eles copulam. A fêmea, depois de inseminada, né, então, depois de receber os espermatozoides do macho, ela tem um tempinho que ela fica lá andando na árvore para maturar os seus ovos e aí finalmente colocar os ovos nas árvores. As fêmeas têm esse comportamento, elas procuram canaletas nos troncos de árvores, normalmente, árvore de grande porte, ou elas fazem essas canaletas, constroem sulcos para depositar seus ovos. Elas podem levar mais ou menos em torno de 1 semana para depositar centenas de ovos. Aí desses ovinhos vão eclodir as fases juvenis, que a gente chama de ninfa, e essas fases juvenis, elas vão caminhar para o solo, para poder buscar abrigo, para se esconder dos predadores e também para se alimentar. Este é um ciclo de vida que acaba influenciando toda a natureza, segundo a bióloga. Bom, as cigarras, as fases adultas, principalmente, elas podem servir de alimento para outros animais, então participa da cadeia alimentar, elas se alimentam, as aves, qualquer animal insetívoro, ele se alimenta das cigarras adultas. As fases de ninfa que ficam no solo, como elas permanecem muito tempo no solo, em torno de 2 a 3 anos, as espécies brasileiras, elas também podem servir de alimento para outros animais. Aqui, tatu-bola, por exemplo, ao inseto besouros que se alimentam de organismos que ficam presentes no solo. Na fase adulta, inclusive, já vi isso, né? Presenciei cigarras adultas sendo alimento de louva-a-Deus, de outros insetos, né? Então, qualquer predador, ele pode predar e usar a cigarra, né, o corpo da cigarra, como fonte energética para sobreviver. Para o ser humano, a cigarra não faz mal nenhum, né? Não, ela não faz mal nenhum para a saúde, mesmo o canto, que é bastante estridente, bastante alto, né? As espécies brasileiras, elas podem atingir em torno de 60, 80 decibéis, é um canto bem alto, por isso que todo mundo escuta, mas ela não causa nenhum dano à nossa saúde, não tem nenhuma importância sanitária nesse sentido. Por isso, é preciso conhecer o comportamento da cigarra. É importante para a gente pensar questões da biodiversidade, isso é muito importante, a gente entender quais são as espécies que estão presentes no nosso meio, pensando na questão de equilíbrio de ecossistemas, né, a questão da alimentação de animais, isso é importante, de outros participando, né, dessa cadeia alimentar, e também para entender quando que uma espécie pode eventualmente se tornar praga. Então, no caso das cigarras em particular, dependendo da região do país, dependendo das plantas que elas se associam, porque os imaturos, as ninfas, elas comem, se alimentam da seiva das raízes das plantas. Então, dependendo do número, da localização, da quantidade de cigarras naquele ambiente, ela pode vir a destruir o vegetal. E se isso estiver associado a uma produção de valor econômico, uma cultura cafeira,
plantação de abacates, como já foi reportado, em outras situações que ela eventualmente esteja junto com essa vegetação, ela pode causar algum dano para esse vegetal. Na área urbana, a gente tem que ficar atento, queda das árvores pode ser eventualmente ocasionado por cigarras, né, pelas ninfas. Não é que a gente precisa sair matando tudo, mas é importante a gente ter esse mapeamento para pensar ou na questão de controle ou na questão até ambiental. Semana chuvosa, de tempo fechado. Hoje tem previsão de chuva para agora à tarde e segue essa tendência só até amanhã. Até porque a partir de quinta-feira o tempo volta a abrir. Então, você que está com saudade do sol, do calor, espere mais um dia. Amanhã ainda fica nublado com previsão de chuva, só que na quinta-feira o sol volta a aparecer com força e aí ele deve ficar até o fim de semana. Vamos às temperaturas então para esta quarta-feira chuvosa, mínima de 17 graus e a máxima não deve passar dos 26 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã na quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau.